Graças a Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Jeremias capítulo 40 ao capítulo 42. Jeremias capítulo 40. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramã. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: O Senhor, seu Deus, trouxe essa calamidade sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois este povo pecou contra o Senhor e lhes desobedeceu. Por isso aconteceu todas estas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governante de Judá. Fique com o povo que ele governa, e se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e habitou em Judá com os poucos que haviam ficado na terra. Gedalias governa em Judá. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens e mulheres e as crianças que haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispa. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, o Netofatita, Jazanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-los, vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhe irá bem, ele prometeu. Quanto a mim, ficarei em Mispa e os representarei diante dos babilônios, que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus de Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo de Judá e de Gedalias, e que Gedalias era o governante, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispa, onde se encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Conspiração contra Gedalias. Alguns tempos depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispa. Eles disseram: Você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por quê? Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. O que será então? Os judeus se voltarão? E o que será então dos judeus que voltarão?
Se isso acontecer, os poucos que restam ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: Eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. O assassinato de Gedalias. Jeremias capítulo 41. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram sua espada e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispa. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Sequim, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado, e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: Venham e vejam o que aconteceu com Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que o acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhes trazer suprimento de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa quando ele fortificou a cidade para defender de Baassã, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispa, aos cuidados de Gedalia. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam, souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande açude perto de Gideon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispa escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com eles escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinha resgatado em Gideon. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispa depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerutiquimá, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Jeremias 42, advertência para permanecer em Judá. Então, todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: Ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir.
Tá bem, disse Jeremias. Orarei ao Senhor seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seu Deus seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos tudo o que nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, os outros comandantes e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: Vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nessa terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe a vocês. Não precisa mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nessa terra. Mas, se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, e se disserem: não ficaremos nessa terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos. Então, ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Assim morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como derramarei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, falar e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão, Senhor, seu Deus, como não lhes obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistirem em ir. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.